Olá, seja bem-vindo ao nosso curso DevOps. E hoje, de fato, nós vamos iniciar o nosso treinamento aprendendo o que é DevOps e SRE, que são termos importantes para um processo seletivo que você pode ser questionado por algum recrutador. Por isso que você vai aprender aqui um overview sobre DevOps, sobre SRE, um pouco sobre o contexto histórico também, para você estar utilizando esses processos seletivos, porque boa parte do nosso treinamento aqui é para você passar no processo seletivo. Então, já quero te orientar o que falar quando te perguntarem sobre o que é DevOps. Iniciando aqui sobre o que é DevOps. Basicamente, DevOps, pessoal, é uma combinação de termos ali de desenvolvimento e operações. Pegando um pouquinho do contexto histórico, ele foi utilizado pela primeira vez em 2009 em uma palestra na Bélgica organizada por Patrick Debois. Ele que trouxe essa terminologia de DevOps. Desde então, o processo vem sendo evoluído, surgiu várias ferramentas para auxiliar ali nessa parte de integração entre os times de desenvolvimento e operações. Ferramentas como Docker, Jenkins, a parte de pipelines. Hoje nós temos várias ferramentas ali que podem nos ajudar. Mas o principal ponto que eu quero que você saiba sobre o que é DevOps, que é a junção justamente de desenvolvimento e operações, de forma que esses times trabalhem juntos, né? Porque antigamente existia um conflito, né? Às vezes o dev criava um site ali na máquina dele, pedia para o time lá de infraestrutura subir e não funcionava, mas o dev famosa frase, né? Minha máquina funciona, né? O DevOps veio justamente para solucionar esse problema e ter uma integração nos times, né? Hoje, quando um dev cria um site e manda para o time de operações não funciona, em vez de um ficar jogando para o outro, os dois entram numa sala e os dois vão fazer essa investigação juntos. Então, o DevOps é justamente isso, você ter essa integração, essa colaboração entre os times. E inclusive eu coloquei aqui alguns tópicos sobre o processo de DevOps, inclusive numa entrevista, se te perguntarem sobre o que é DevOps e tudo, você pode justamente utilizar esses termos aqui. Você falar, DevOps é uma cultura onde você tem processos, né, abordagens para agilizar as entregas, ter colaboração entre as equipes, ter processos otimizados e simplificados também, e principalmente automação de tarefas. Vai ser justamente nesse ponto aqui de automação de tarefas que nós vamos atuar um pouco mais forte no dia a dia. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre como que é o dia a dia de um profissional de DevOps, SRE, mas vamos focar aqui no conceito. No geral, DevOps é bem isso, de forma bem simplificada aqui. Recomendo que você faça algumas leituras ali, coloque no Google o que é DevOps, o que é SRE, que nós vamos ver daqui a pouco também, para você se aprofundar um pouco mais. Mas para uma entrevista é isso daqui que você tem que saber. Vamos para o próximo ponto aqui, que é o que é o SRE. Bom, basicamente o SRE, pessoal, é o DevOps do Google. O Google começou ali nos anos 2000 já criar alguns processos, porque a sua infraestrutura estava crescendo muito rápido, então exigiu de fato processos de automações ali para você manter aquele sistema no ar. E aí o Google formou uma equipe que é conhecida como Engenharia de Confiabilidade de Site, que é o SRE, para justamente tratar esses desafios ali da complexidade de infraestrutura que vinha crescendo muito rápido. E esse time de engenheiros que o Google montou, ele tinha alguns princípios, que era principalmente monitoramento proativo, gerenciamento de incidente, planejamento de capacidade, que seria o scaling do ambiente, e desenvolvimento de software. Você vai ver que boa parte dos conceitos do SRE são parecidos com o DevOps, porém ele é um pouco mais voltado ali para a parte de monitoramento e processo. E aí o Google começou a documentar todas essas práticas, né, que esse time que ele montou fazia, e começou a documentar os processos ali, montar artigos, publicações também, e ao longo do tempo o conceito de SRE foi evoluindo e, além do Google, muitas empresas começaram a adotar esses processos também. Inclusive, o Google criou um livro, né, que foi divulgado ali em 2016, que é um livro do SRE, com as práticas e processos. É um ótimo livro, inclusive é gratuito, de forma digital, você pode pegar esse livro e ler. Eu recomendo a leitura, como da mesma forma que eu recomendo a leitura um pouco mais aprofundada do DevOps, eu também recomendaria você ler um pouquinho mais ali sobre o SRE, que tem bastante documentações, inclusive esse livro aqui. E aí, fazendo aqui uma análise de DevOps versus SRE, no geral os dois são bem parecidos. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre o mercado, você vai ver que para o Brasil não tem muita diferença, mas algo similar entre as duas culturas é justamente na colaboração entre as equipes de desenvolvimento e operações. E a principal diferença ali entre o DevOps e o SRE é que o DevOps vai focar um pouquinho mais no desenvolvimento contínuo, nas automações, muito conhecido como as pipelines, né? Pegando um pouquinho mais na prática.
E o SRE ele vai focar um pouco mais na estabilidade do sistema. Então vai envolver um pouquinho mais de monitoramento, de observabilidade e também de automações ali, ele também trata. Mas a principal diferença é que o SRE vai focar um pouquinho mais nessa parte de estabilidade do software e o DevOps vai focar um pouquinho mais na agilidade de entrega. Aprendemos aqui um pouco sobre o conceito que é DevOps, que é SRE, mas de fato o que você vai trabalhar no dia a dia? Porque na parte teórica às vezes fica um pouco solto. Hoje, quando um profissional de DevOps, SRE, entra no mercado, você vai trabalhar principalmente com as ferramentas que hoje nós temos ali, o Docker, o Ansible, o Terraform, o CI/CD, que é as pipelines, GitHub Actions, por exemplo, Bitbucket Pipelines, a gente tem várias no mercado. Então você vai mexer muito com essas ferramentas que auxiliam ali no gerenciamento da infraestrutura e também é parte de observabilidade, como vocês viram aqui, o SRE é um pouco mais focado nessa parte de garantir a disponibilidade do ambiente. Então hoje aqui no Brasil, independente se trabalha com DevOps, com Cloud, observabilidade vai ser uma responsabilidade sua na maior parte das empresas. Então você vai trabalhar aí com Grafana, com Elasticsearch, com Prometheus, são algumas ferramentas ali que você vai utilizar no dia a dia. Bom, essa aula aqui é um pouco mais teórica, um pouco mais rápida também. Nas próximas aulas nós vamos aprender um pouquinho mais sobre cloud, os conceitos ali de cloud e posteriormente nós vamos pôr mais a mão na massa aqui. Mas eu quero que você entenda nessa primeira aula e também se aprofunde um pouco mais em alguns conceitos. O que é DevOps, o que é SRE, porque numa entrevista é muito comum eles perguntarem sobre essa terminologia, principalmente entrevista para júnior, que eu imagino que talvez seja o seu caso aqui, está buscando essa migração, então você vai começar numa vaga de júnior e é uma pergunta clássica ali dos recrutadores, perguntar o que é DevOps, talvez o que seja o SRE, dependendo ali da nomenclatura da vaga. Então recomendo que além desses slides aqui que eu vou compartilhar com vocês, estudem um pouquinho mais a fundo o que é o DevOps, o que é SRE, beleza? Qualquer dúvida, estou à disposição, podem entrar em contato comigo diretamente pelo WhatsApp ou até mesmo pelos aqui os comentários do YouTube que eu vou estar auxiliando todos vocês se você tiver alguma dúvida ali sobre esses conceitos. Muito obrigado e espero vocês na próxima aula.